É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos começar agora a nossa última aula. Eu vou até dividir ela em blocos para separar, né, a legislação que a gente vai trabalhar agora. Mas é a nossa última aula derradeira, a aula que trata dos benefícios fiscais, extrafiscais, tá? Da Zona Franca de Manaus. Então tem lei, tem decreto, tem convênio. Tudo muito pequenininho, tá? Tudo muito enxuto. Tentei enxugar o máximo que eu pude, tá? Realmente é um assunto um pouco mais teoricão. Eu não gosto de usar a palavra decoreba, tá? Mas estão mandando eu falar aqui, então tá bom. Eu e Deus. Mas é uma certa decoreba sim, então o que eu fiz? Tentei esquematizar o máximo que eu pude, tentei enxugar o máximo que eu pude, tá? Se cair alguma coisa, cara, vai ser o que tá aqui nos nossos slides e de maneira sempre muito literal, tá? Não há nenhum cálculo, não tem exemplo prático disso aqui, tá? Mas vou tentar explicar para vocês de maneira resumida até esses benefícios que existem lá no estado do Amazonas, ok? Lá a gente sabe que tem a particularidade da Zona Franca de Manaus, então é por ela que eu vou começar, tá? Um decreto recente, né? Publicado quase ontem, decreto número 288 de 67, ok? De 67. Vamos ver sobre o que ele trata, vamos introduzir com esse decreto e depois, nos próximos blocos, a gente vai vendo os outros dispositivos, tá bom? Vamos lá. Começando aqui. É mais um decreto de apresentação a vocês de como se comporta, como se compõe, o que é essa Zona Franca de Manaus. Bom, Manaus, para quem não sabe, é a capital do estado do Amazonas, fica localizado na região norte do Brasil. Porra, não é isso, né? Então, para que foi criada essa Zona Franca de Manaus? Qual o objetivo, qual o intuito, qual é a área dessa Zona Franca de Manaus? E, principalmente, qual é o regime tributário que predomina nessa região, tá? Quais são os regramentos tributários que a gente tem nessa região. Então é isso que a gente tem que entender nesse bloco aqui. Tranquilo? Mas é bem light. Vamos lá. Devagarinho para não espantar a clientela. Olha aí, ó. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importação e exportação. Vamos por parte. Então, é uma área de livre comércio. Por área de livre comércio, entende-se que é livre a circulação de mercadorias e produtos, tá? Sem nenhuma espécie de barreiras. Barreiras tarifárias, alfandegárias ou até mesmo tributárias, tá bom? Então, dentro da Zona Franca de Manaus, a gente tem uma área de livre comércio, que abarca tanto as operações de comércio exterior, porque aqui ele fala em importação e exportação. Tenho também alguns incentivos fiscais especiais. A gente vai ver que a gente tem algumas reduções de base de cálculo, tem diferimento, tem isenções, tá? Tem isenção na entrada para maquinário, ativo permanente, tem isenção na saída. Então a gente tem vários dispositivos que a gente vai estudar de maneira devagarinho ao longo dos decretos, tá? Então eu tenho incentivos fiscais especiais, tá? E foi estabelecida com a finalidade de quê? De criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuária que tenha condições econômicas que permitam o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento. Por quê, gente? Porque a gente tem a peculiaridade dos fatores locais, de distância, né? Logística, dos grandes centros consumidores. Então, bom, a gente está falando do decreto de 67. A gente está em 2022. Pô, se eu for fazer de cabeça aqui, são quase 40 anos, mas com certeza mais de 30, 35 anos. Se hoje o estado do Amazonas ainda não é um estado 100% desenvolvido, não chega aos pés de Rio, São Paulo, Minas Gerais, imagina o que era o estado do Amazonas há 30 anos atrás, tá ok? Era, literalmente falando, mato pra caralho. Era um estado que não tinha uma região industrial, que não tinha uma população consumidora,
que desse vazão a se estabelecer empresas naquela região. Sem contar que, com todo respeito, era lá na casa do caralho, né? Isso continua sendo, não tem jeito. Hoje em dia existe meios de transporte, né, como avião, mais acessíveis, existem estradas, rodovias federais que tornam essa interligação um pouco menos penosa. Porra, mas ainda é pica. Você que não é do estado do Amazonas e está indo para o Amazonas deve ter pagado caro na passagem em comparação aos outros lugares do Brasil. E isso é uma dificuldade de logística. E isso afeta, por exemplo, o nosso frete. Produtos que não são produzidos no estado de Amazonas, que tem que vir de fora, principalmente dos grandes centros, Rio e São Paulo, porra, além de demorar mais para chegar, tem um custo alto, porque além do preço FOB dele, que é o preço do produto, ainda tem o frete, o seguro, tudo é mais caro, tá ok? Então, pensando nisso, e não estou desmerecendo o estado do Amazonas, tá? Inclusive, vou conhecê-lo agora, dia 6. Não conheço ainda, mas estou louco para conhecer. Vou passar aí o final de semana junto com vocês, tá? E só vou sair daí bêbado depois do nosso chopp pós-prova. É um estado próspero, com várias riquezas, mas que não tinham desenvolvimento. E ainda está lutando por isso, o desenvolvimento industrial. Ainda não agregava o quê? Valor à sua produção. Era basicamente produção agropecuária. Tá ok? Madeira, grãos e etc. Então foi criada essa Zona Franca, como diz aí o parágrafo 1º, com o intuito de fomentar e permitir o desenvolvimento da região, tá? Justificada pela localidade distante, né? E pouco mercado consumidor para consumir os produtos ali. Ok? Beleza. Então criou-se essa área de livre comércio para incentivar e atrair indústrias, atrair empresas, porque a empresa tem como custo operacional, os maiores custos de uma empresa quais são? A folha trabalhista, né? Mão de obra e a tributação. Então, se eu vou lá e praticamente zero a tributação, né, de uma empresa, cara, já começa a ser atrativo eu deslocar uma força de trabalho, empresa, fazer um investimento em estrutura, em bem de capital e montar uma fábrica na Zona Franca. Por quê? Porque lá eu vou gozar de vários benefícios fiscais. Tá? Então, tenham em mente qual é o intuito da Zona Franca. Isso ajuda vocês a raciocinar um pouco sobre como funcionam os benefícios e por que eles existem. Tá? A gente não tem que ler a lei seca de maneira crua. Tá? A interpretação tem que ser sistêmica. A gente tem que entender também o propósito da lei para que a gente não tenha que ficar decorando um caralhão de artigos aí, tá? E chegar na hora da prova você se confundir todo. Eu esquematizei tudo que podia ser esquematizado. Agora, você entendendo o que tem por trás da lei, te facilita na hora de raciocinar. A prova da FGV é uma prova inteligente, tá? Não é uma prova decoreba. Isso aqui não é CESP. A prova de legislação da CESP é ridícula. É a pior prova que eu já vi na minha vida. Agora, a FGV, a FCFC, são bancos inteligentes, tá? Então, esse é o intuito. Proporcionar meios para que as empresas se instalem lá no município de Manaus, dentro dessa área de livre comércio. Lógico, tendo benefício. Ninguém é bobo. O estado do Amazonas não é bobo. Ah, tô dando benefício fiscal à vontade aí, pessoal. Ele não é bobo, assim como as empresas que lá se instalaram também não são bobas. Elas querem redução de carga tributária, e tem. E o Estado quer o quê? O Estado quer atrair empresas, atrair desenvolvimento, atrair geradores de emprego. Aí, para isso, ele abre mão de receita tributária. Por quê? Indiretamente, essa receita retorna ao Estado em forma de consumo pelos funcionários, pelos consumidores, né? pelo novo público que se instala ao redor, né? Da Zona Franca de Manaus. Tá? É um distrito industrial dentro da capital do Amazonas. Beleza? Com relação à área, o Poder Executivo fará demarcar a margem esquerda do Rio Negro e Amazonas uma área contínua com uma superfície mínima de 10 mil quilômetros quadrados, incluindo a cidade de Manaus e seus arredores. A Zona Franca de Manaus está instalada em Manaus. Olha que legal.
Ah, não sabia, agora você está sabendo. A Zona Franca de Manaus fica instalada em Manaus. Isso, meio ponto na prova. Tá bom? No mínimo 10 mil quilômetros quadrados de área. Para quê? Para que tenha possibilidade de se instalar grandes empresas, grandes indústrias, que é quem agrega valor aos produtos, né? Quem produz, de fato, o nosso bem final. Terá um comprimento máximo contínuo nas margens esquerdas do rio Amazonas. E lembra do canhoto, tá, gente? Canhotinho aí, ó. É sempre a margem esquerda, que é a margem esquerda, tá? Eu não sei se a banca seria capaz de uma petulância dessa aí, trocar na prova esquerda por direita só para você errar a questão, mas de qualquer forma você não vai errar, né? Ainda mais o pessoal que usa relógio aí na mão esquerda, então quem é casado, esquerda aí, tá? Não tem aliança na minha porque eu não sou casado, mas esquerda, esquerda. Lembra do professor falando, professor carioca, esquerda com X, isso aí. Então, o máximo de 50 quilômetros, tá? De extensão, jusante de Manaus e 70 quilômetros a montante desta cidade. Tá? Então, esse é um limite mínimo e máximo. Tá ok. Temos a superfície delimitada, temos o propósito de existir a Zona Franca de Manaus e os objetivos. Tranquilo. A faixa da superfície dos rios adjacentes à Zona Franca, a margem esquerda dos rios, né? Nas proximidades do porto ou portos desta, considera-se nela integrada, na extensão mínima de 300 metros a contar da margem. Então, o transporte fluvial feito pelos rios Amazonas e Rio Negro, né, eles, né, de fundamental importância para a logística daquela região, muitas mercadorias são transportadas para e pela Zona Franca de Manaus através de balsas, barcas, tá? E até navios. Tem navio de guerra da Marinha lá. Tem navios patrulhas e tal. Eu fui de lá, da Marinha, mas não servi no Amazonas. Mas tenho vários amigos que serviram. Tem navio rebocador, navio hospital. Então o rio é bem navegável, é um rio grande. Quem é das cidades de grandes centros urbanos, não tem noção, estou falando de rios navegáveis, que você passa dias e dias navegando no rio para sair, por exemplo, do Amazonas, chegar até o Pará, chegar até o Maranhão, enfim, dá sistema de logística aí, tá? Então, inclusive dentro do próprio Amazonas, você navega mais de um dia para chegar nos municípios ribeirinhos, tá? do interior. Então, a zona, a área destinada aos portos, que os piers, onde atracam os navios para fazer o embarque e desembarque dos produtos, eles também são considerados Zona Franca. O que isso quer dizer? Que eles também gozam de benefício fiscal, tá? Então ele tem uma extensão mínima de 300 metros para dentro do rio, da margem para dentro do rio, também considerada como extensão da Zona Franca. Essa Zona Franca tem um superintendente, tá? Ela se chama, essa zona, essa superintendência que administra a Zona Franca de Manaus, chama-se SUFRAMA. Ela tem um superintendente, tá? Que é nomeado pelo presidente da República, inclusive. Então, o Poder Executivo, mediante decreto e proposta do superintendente da Zona Franca, aprovada pelo Ministério do Interior, hoje, gente, ó, não foi atualizado ainda, mas só para vocês não ficarem boiando, isso aqui é o MIDIC que gerencia, tá? Que é o dono dessa bagaça. É o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tá? A SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, e a gente tem a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, tá bom? Então é o Ministério do Comércio Exterior. Poderá aumentar essa área, caso precise, tá? Caso precise. Beleza. E quais são os incentivos, então? O que rola lá, Fantônio? Como é que é o pagode lá dentro? O que tem de bom pra gente? Gente, a entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas ao consumo interno, olha só, ela tem que ser consumida dentro da Zona Franca de Manaus. Ou industrializada, em qualquer nível. O que é industrialização? Pode ser um simples beneficiamento, tá? Transformação, alteração, produção, inclusive beneficiamento. Tá? Agropecuária, a pesca, a instalação e operação de indústria, ou seja, a construção, o projeto pré-operacional. A fase pré-operacional da empresa também tem
o benefício da isenção na entrada. Isenção na entrada de produtos destinados à instalação dessas indústrias. Estocagem para reexportação. Lembra que a Zona Franca de Manaus ela é tratada como um recinto aduaneiro. É uma área de livre comércio de importação e exportação. Então, quando entra na Zona Franca de Manaus, é correto falar que a mercadoria foi importada para a Zona Franca de Manaus. Se ela entra na Zona Franca de Manaus e depois ela sai para outro lugar do território nacional, que seja, ela é chamada de reexportação. Tá bom? Então, nesses casos todos em que a mercadoria entra na Zona Franca de Manaus, tá? Seja lá para quê? Para ser consumida, industrializada, estocada, tá? Para ser construída uma planta industrial, ela é isenta dos impostos de importação e do IPI. Não estou falando de ICMS ainda, calma. Ah, doutor, mas eu sei que tem o ICMS. Eu também sei, mas está no convênio ICMS 65 de 88. Daqui a pouco a gente vai ver ele no próximo bloquete. Próximo bloquete a gente vai ver ele, tá bom? Gente, é bagunça? Qualquer coisa que for para lá tem isenção? Não. Tem que ter um propósito, né? Propósito de fomentar e desenvolver a área. Existem mercadorias que não gozam do benefício. Quais são? Armas e munições, fumo, bebida alcoólica, automóveis de passageiros, produtos de perfumaria e toucador, preparados e preparações cosméticas, tá? Salvo se destinados exclusivamente para consumo interno ou produzido com matéria-prima da fauna e flora regional, tá? Conforme o processo produtivo básico, ou seja, quase que uma agricultura familiar, tá? Então, se for para ser consumido, tá? Internamente ou produzido com matéria-prima local, tá? Aí ela tem direito à isenção ali dentro. Tranquilo? Beleza. Com o objetivo de coibir práticas ilegais ou antieconômicas. O quê? As simulações, né? Muita gente pode simular que a mercadoria foi para lá e não foi. Diz na nota fiscal que vai para um lugar e vai para o outro, desvia. Ih, peguei um atalho, ih, me perdi. Não. Tá? Então, por proposta justificada da superintendência, aprovada pelo Ministério, tá? A lista de mercadorias que se setua no benefício, ela pode ser alterada por decreto. Tá? Então, pode vir um decreto e incrementar mais mercadorias aí que estejam sujeitas ao leire, né? Sujeitas às práticas ilegais. As mercadorias entradas na Zona Franca de Manaus poderão ser posteriormente destinadas à exportação para o exterior, ainda que usadas. Cheguei, usei lá uma máquina e agora eu vou exportar ela, não tem problema. Com a manutenção da isenção dos tributos incidentes na importação. Tá? Então, o que acontece? Se a mercadoria for para o exterior, ele não perde o benefício da importação. Se ele, por exemplo, vender para o estado do lado, ele perde o benefício que ele teve na entrada. Essa isenção que ele teve na entrada, ele vai perder. Tá? Agora, se ela remeter para o exterior goza daquele duplo benefício fiscal, né? Está previsto na Constituição, na Lei Candir. Então, como que tudo que vai para o exterior é imune, ainda mantém seus créditos da entrada, ele mantém o benefício da entrada também, tá bom? Show. Tranquilo, gente? Devagarinho, tá? Só apresentando para vocês a Zona Franca. Se vocês quiserem, quando chegar lá, a gente dá uma volta, dá um rolé e ver se tem uma cerveja na Zona Franca. Pessoal aí do Amazonas, eu não sei nem se tem alguma indústria de cerveja na Zona Franca, mas se tiver, eu vou visitar com certeza, tá bom? Vamos lá. A exportação de mercadoria de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou a reexportação para o estrangeiro, tá? Então, ou seja, a entrada na Zona Franca e a saída para o exterior, será, para todos os efeitos, constante da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira, ou seja, não tem tributação, certo? A exportação de mercadoria da Zona Franca para o exterior, qualquer que seja a sua origem, é isenta do imposto de exportação. Beleza, mais um tributo federal, não estou falando do ICMS. Estou falando que o imposto de exportação, que é pago, né, à União, por ocasião da exportação de alguns produtos, ela é isenta, também não paga imposto de exportação. Boa. As mercadorias de origem estrangeira,
que são estocadas na Zona Franca. Então ela veio do exterior e entrou na Zona Franca de Manaus. Tem imposto? Não, né? Não, tá aqui, beleza. Quando sair da Zona Franca, aí sim, ó, para comercialização em outro ponto do território nacional, ou seja, ela não vai ser consumida na Zona Franca, ela vai ser remetida para outro ponto do território nacional. Aí, no caso da saída, na saída da Zona Franca, ela fica sujeita ao pagamento de todos os impostos que ela deixou de pagar quando foi importada do exterior, tá bom? Salvo se tiver alguma isenção prevista, a gente vai respeitar. Mas entendeu? Então ela entrou na Zona Franca, deixou de pagar os impostos de importação. Se ela for consumida ali, morreu, está dentro do benefício. Agora, se por acaso essa mercadoria foi remetida para fora da Zona Franca, ela foi revendida, aí, negão, os impostos que você deixou de pagar lá atrás vão ser pagos por ocasião da saída. Tá ok? Porque o benefício é bem claro. Você só vai deixar de pagar imposto se a mercadoria for remetida para consumo, industrialização ou estocagem ali dentro, instalação, né, da empresa. Agora, se for para revender para fora, perdeu, chorou, tá? Os produtos industrializados na Zona Franca, salvo BIT, o que é BIT? Bens de informática e tecnologia, tá? E os veículos automóveis, tratores e terrestre, incluindo suas partes e peças, tá? Exceto 8711, 714, é triciclo e quadriciclo, tá? Isso aqui. Isso aqui não tá nessa regra. Quando sair para qualquer ponto do território nacional, vai estar sujeito à exigibilidade do imposto de importação, relativo às matérias-primas, ou seja, aos insumos que foram utilizados, inclusive as embalagens, né? E outros insumos de origem estrangeira foram empregadas nela. Então, esses produtos, eles ficam sujeitos à incidência do II. Olha, repare que não tem IPI. Tá? Cuidado com esses benefícios aí. Na prova, o examinador pode querer trocar. Falar, vai estar sujeito à exigibilidade do IPI ou dos tributos federais. Tá errado. É só o imposto de importação que deixou de ser pago na entrada dessas matérias-primas. Tá? Sempre, não, só quando se tratar de produtos de informática e automóveis, tá bom? Incluindo as partes e peças. O coeficiente de redução do imposto será obtido mediante a fórmula para... Não vou ficar lendo a fórmula para vocês, esquece. Era até para eu ter tirado esse slide, tá? Bom, não vou ficar fazendo esse cálculo proporcional não, isso aqui não vai cair. Agora vamos lá. As mercadorias de origem nacional destinadas à Zona Franca com a finalidade de serem reexportadas para outros pontos do território nacional serão estocadas em armazéns ou embarcações sob o controle da Superintendência, da SUFRAMA, e pagarão todos os impostos em vigor para a produção e circulação. Por que vai pagar todos os impostos? Porque elas não vão ser consumidas na Zona Franca. Elas vão ser reexportadas para outro ponto do território nacional. Tá? Então ela pode ficar estocada? Pode. Entra com isenção? Entra. Agora, quando for sair para comercialização, ela vai pagar todos os impostos. Tá? Estão isentas do IPI. IPI. Tá? Todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao consumo interno, quer a comercialização em qualquer outro ponto do território nacional. Então o IPI tem regra absoluta. Vocês viram que na saída de alguns produtos, eu posso vir a ter a incidência do imposto de importação, do II, tá? II. Mas não vou ter incidência do IPI. O IPI não vai ter incidência, porque o artigo 9º fala que todas as mercadorias, ele falou todas, olha aí, eu li todas, ele falou todas, todas são todas. Todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, que vão ser objeto de destinação para qualquer lugar do mundo, tá? Estão isentas do IPI. Beleza? Beleza. Fatoni, mas todas. Exceto esses produtos de informática, né? Automóveis e tratores. Então, tá aqui, ó. A isenção de que trata esse artigo não se aplica às mercadorias do parágrafo 1º do artigo 3º.
exceto o quadriciclo e triciclo, que são aquelas exceções já. Tá? Então, o benefício da isenção do IPI, ele não se aplica para bens de informática e tecnologia, tá? E veículos automotores. Aí esses, se for para fora da Zona Franca, vão ter o IPI também, tá bom? Administração da zona. A zona é bagunçada, mas zona, isso aqui é um puteiro, tá, parece uma zona, né? Mas a zona tem gerência, tem uma superintendência, tá? A administração das instalações e serviços da zona serão exercidas pela superintendência da zona, que chama-se SUFRAMA. É uma autarquia, tá, gente? Olha aí, ó. Uma autarquia com personalidade jurídica e patrimônios próprios, autonomia administrativa e financeira, com sede na cidade de Manaus, capital do estado. Tá? A SUFRAMA, como eu falei para vocês, é vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao MIDIC. Tá mais? Na legislação ele está Ministério do Interior. Aí tem as atribuições da SUFRAMA, né, que basicamente é auxiliar no controle e fiscalização no trânsito dessas mercadorias e contribuir para o desenvolvimento, né, da Sudan. Sudan é Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, tá? Então ela tem aí, ó, o superintendente é nomeado pelo Conselho, pelo Presidente da República, tá? Por indicação do ministro, também de livre exoneração, certo? As competências, eu não vou ficar decorando isso aqui, né? Pelo amor de Deus, a gente não precisa ficar. Dá uma passada de olho, mas não vou ficar lendo slide para vocês. Tem o regimento interno que não está na nossa prova, graças a Deus. E acho que era isso, olha só. A disposição contida nesse decreto não se aplica ao estabelecido na legislação atual sobre importação, exportação e tributação de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo. Então, olha só. Os benefícios da Zona Franca, eles não abarcam os combustíveis derivados de petróleo porque eles têm uma legislação específica. Então, vale o regramento específico. Inclusive, agora, né, a gente teve até a Lei Complementar 192, não vai cair na tua prova porque foi depois da publicação digital, mas que estabeleceu quais são os combustíveis monofásicos e tudo, certo? Será considerado contrabando. Na prova, se vier escrito descaminho, tá errado. É crime, tá? Será considerado contrabando a saída de mercadoria da Zona Franca sem autorização legal expedida pelas autoridades competentes. Gente, é competência da SUFRAMA, tá? Ela registrar o internamento, o ingresso das mercadorias que estão adentrando e saindo também da Zona Franca, tá? Ela é gerado um PIN, um protocolo, tá, de ingresso nacional, que é eletrônico, e quando ele entra, ele tem que passar pelo posto fiscal. E lá também tem o posto da SUFRAMA, que com leitor óptico ele vai lá, dá uma pistolada no código de barra e registra o ingresso dessas mercadorias. Se essas mercadorias entram e saem de Zona Franca, tá, sem autorização, é como se fosse um controle aduaneiro. Quem faz o controle aduaneiro do país é a Receita Federal. Quem faz o controle aduaneiro da Zona Franca de Manaus é a SUFRAMA, nos mesmos moldes. Então, se ela entrar ou sair sem autorização, tá, a margem da SUFRAMA é considerado como crime de contrabando, tá bom? Compete ao governo federal a vigilância das áreas de limite da Zona Franca e repressão ao contrabando. Então, a SUFRAMA é um órgão federal, não é um órgão estadual. Atua junto à Secretaria de Fazenda, mas é uma autarquia federal. Na Zona Franca de Manaus poderão instalar-se depósitos e agências aduaneiras de outros países, na forma de tratados ou notas complementares a tratados de comércio. Então, se houver, né, um acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, pode se instalar dentro da Zona Franca agências aduaneiras de outros países, tá? A fim de facilitar esse fluxo aí de comércio exterior, sem problema. As isenções fiscais previstas nesse decreto somente entrarão em vigor na data em que for concedida, beleza? Pelo Estado do Amazonas, crédito do ICMS nas operações comerciais dentro da zona, igual ao montante que teria sido pago na origem em outros estados da União na remessa para a Zona Franca, não fosse equivalente a uma exportação. Então, as remessas de mercadoria para
a Zona Franca de Manaus, elas são isentas. A gente vai ver no próximo bloco no convênio 165 de 88, certo? Tipo, convênio 65 de 88. Tá? Então, nesse caso, as mercadorias que vão para a Zona Franca, elas têm isenção. Os estados não podem cobrar ICMS. Essa nota sai sem destaque do imposto, né? Então, quando entra para o contribuinte lá na Zona Franca de Manaus, ele também não vai ter direito ao crédito. Aí que entra, ó, aí ele concede. Olha só, filho, pra você não ficar sem crédito, a gente concede o crédito do ICMS, tá? Igual o montante que seria devido na operação passada. Não teve ICMS por conta do convênio 65, porém, a gente, como benefício fiscal, te dá esse crédito aí de mão beijada. É um crédito outorgado. Ou pelos municípios do estado do Amazonas, tem isenção de serviço na área em que tiver instalada a Zona Franca. Tá? Então também tem isenção do ICMS, do ISS. Isenção do ISS. Os municípios do estado do Amazonas dão isenção do ISS para as empresas instaladas em Zona Franca. Tá ok? Cara, praticamente tem isenção de todos os impostos, federal, estadual e municipal. Tá ok? Só que esses benefícios têm que ser concedidos de maneira objetiva, gente. Tem que ser implementado. Tranquilo? Olha aí. Porra, primeira meia horinha lá de só bate-papo. Só quis apresentar a vocês, nesse primeiro momento, tá? A Zona Franca, né? Apresentar para vocês a Zona Franca de maneira efetiva. Falar para vocês, principalmente da finalidade, do objetivo dela. Quais são os benefícios de maneira ampla e geral que se tem ali dentro. Tá? Com o propósito disso. E apresentar a nossa SUFRAMA, que é um órgão federal. Não se esqueçam disso. Tá ok? Agora, nos outros blocos, eu vou destrinchar cada dispositivo. Os convênios, decretos e leis que tratam dos benefícios pontuais que tem na Zona Franca. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês mandem para mim. Estou à disposição aí. E vamos para cima. Vamos tomar cerveja incentivada na Zona Franca.